Boa noite! E para nossa reflexão, coisas que só fazem a diferença se forem abertas. Uma sombrinha fechada não tampa a chuva. Uma Bíblia fechada não fala com a gente. Uma mente fechada não está aberta para Deus falar, transformar, renovar. Um coração fechado é um coração de pedra e nós precisamos de um coração de carne. Prontos para ouvir a palavra de Deus, prontos para abençoar e ser abençoados em nome de Jesus. Então vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, que é viva, eficaz. Nós estamos aqui abrindo-a, Pai. Fala conosco com voz audível. Deus, que haja transformação, que haja cura, que haja renovo da nossa mente. Senhor, nós abrimos os nossos corações para a tua vontade. Seja feita a tua vontade na nossa vida. Mesmo, Pai, que muitas vezes nós queremos certas coisas, queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa hora. Nós sabemos, nós podemos fazer plano, mas a resposta certa vem do Senhor. E o Senhor está no controle de todas as coisas, sabe todas as coisas, quer o melhor para a gente. Pai, os seus pensamentos são maiores e melhores. Nós sabemos disso, nós cremos e nós aceitamos a tua vontade na nossa vida. Deus nos ensina a fazer a nossa parte. Porque também se a gente não fizer a nossa parte, ninguém vai fazer por nós. Pai, em nome de Jesus, e descansar em tudo que nós não temos controle, que está nas tuas mãos, saber que o Senhor está no controle de todas as coisas e o que não está nas nossas mãos está nas tuas mãos. Obrigada, Jesus. Amém. Então nós vamos ler hoje João 8, versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E aí ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus não veio ao mundo para condenar, mas sim para salvar. E eles vieram fazer esse teste com Jesus. E o que Jesus faz? Jesus não dá para eles a resposta. Jesus faz eles analisarem as respostas dentro deles e analisar a vida deles. Por quê? Porque às vezes a gente está muito preocupado com o pecado do outro, mas deixa de analisar dentro da gente, abrir o nosso coração, tratar os nossos pecados. E isso Jesus fazia, né? Então, Jesus perguntou, né, se tem algum entre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. É simples. Ninguém pode julgar ninguém, porque todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Ninguém pode julgar ninguém, porque nem Jesus veio para isso, veio para julgar, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E o povo, após se autoanalisar, saíram um a um, porque ninguém poderia julgá-la. E não tem pecado pequeno e pecado grande, né? Jesus aqui, ele nivela os pecados, né? Quem não tem pecado, então atire a primeira pedra. A gente humano tem a tendência de fazer separação entre pecado pequeno e pecado grande. E depois Jesus fala para ela só ir em paz, né, e não pecar mais. Então, mesmo que os nossos pecados são perdoados, lá na cruz foi perdoada 2000 anos atrás. Não é razão para a gente continuar pecando. Não é razão para a gente continuar se sujando. Então, Jesus nos perdoa, a gente nos perdoou também, né, nesse processo. Agora, a gente precisa de estar vigiando para não continuar pecando, e sim continuar na graça, continuar na misericórdia, continuar no amor, continuar em Jesus.
livres em Jesus. Amém? Vamos continuar no versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Versículo 19. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, a mim também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou, não podeis vós ir. Se Jesus quisesse se matar, né, eles também poderiam se matar e ir para o mesmo lugar. Mas nem isso eles não pensaram, né? Jesus estava indo para ter com o Pai, então eles não iam poder estar com Jesus. E a gente vê aqui que Jesus, ele testifica de si mesmo porque ele está com o Pai desde o princípio, né? Em João 1 fala que ele era o Verbo. Então, ele é um só com Deus, né? É a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E quem conhece a Jesus, conhece também ao Pai, mas eles não conseguiam compreender. Versículo 23. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhes, pois: Quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Então vamos ler novamente, porque esse é um dos versículos mais importantes do nosso grupo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Só para nós que cremos. Amém? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Aleluia! Então, Jesus, ele agradava ao Pai, então o Pai não o deixava só. Ele estava com ele desde o princípio, e todos nós que crermos em Jesus e permanecermos na sua palavra, nós, seus discípulos, conheceremos a verdade nos libertará, e é para sempre. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ler de novo. Se, pois,
o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres de todo o pecado, de toda lei. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Versículo 39. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. E quantos dizem ser filhos de Deus e não são, né? E que nós possamos olhar para dentro de nós e olhar, será que eu tenho agido, que eu tenho sido filha de Deus? Será que eu tenho feito tudo para agradar o Pai? Não se preocupando em agradar os outros, as pessoas, a encaixar no sistema, no que está acontecendo no mundo? Será? Né? Analisar para dentro da gente. Jesus falou, né, que a gente tem que amar ele. Às vezes a gente ama de palavra, mas o nosso coração está longe de Deus. Então analisa cada momento da sua vida, cada situação que você passa, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer lugar. Será que você está agradando a Deus com a sua reação? Será que você está sendo luz do mundo e sal da terra? Será que quando as pessoas olham para você, não vê uma pessoa rabugenta, uma cara fechada? Você acha que era assim que Jesus andava? Não, Jesus era luz. Ele era amor. Ali ele escrevendo ali na areia, imagino, né? A calmaria dele quando vieram naquele tumulto trazer aquela mulher. Jesus estava ali ensinando e tranquilamente falou para a multidão. Né? Será que a gente passa essa calma de Jesus, essa tranquilidade, essa paz que o mundo não entende? Vamos continuar. Versículo 44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Então, Jesus aqui, né, chama eles de filho do diabo. E depois eles vão e retrucam falando que endemoniado era Jesus. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque geralmente as pessoas, sem querer, né, às vezes elas vão usar as mesmas palavras que a gente usa contra a gente. Então, aqui a gente pode observar isso acontecendo com Jesus. Quando Jesus fala que eles são filhos do diabo, né, porque todos nós, se a gente permanecer escravos do pecado, a gente se torna filho do inimigo, em vez de filhos de Deus. Porque Deus nos fez livres em Jesus. Então, não tem razão para a gente continuar no pecado, pecando liberalmente, né? A gente sempre tem escolhas e a gente precisa de exercer o nosso livre-arbítrio bem, escolhendo Deus, escolhendo agradar a Deus. E aí fala que Satanás é homicida desde o princípio, né? Então, e mentiroso desde o princípio, e nele não há nenhuma verdade. Então, quantas vezes nós matamos com a língua? Porque depois Jesus explica isso também, né? Que às vezes quando a gente fala mal das pessoas, a gente pode matar com a língua. Então, às vezes a gente não tem coragem de pegar uma arma e matar alguém, mas a gente mata uma pessoa dentro de outra pessoa. E isso não é de Deus, isso é do diabo. E mentira. Às vezes a gente mente dentro da igreja, no trabalho. A gente mente porque a gente não quer ir trabalhar um dia.
A gente mente porque a gente está olhando só o que é melhor para a gente, muitas vezes. Ou porque a gente não quer magoar outras pessoas, aí vai e mente. E o pai da mentira é Satanás. E Jesus, ele é a verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E às vezes a gente está mentindo para nós mesmos. A gente está mentindo que a gente quer alguma coisa e a gente não quer. A gente está mentindo que a gente tem uma certa identidade e a gente ainda não tem. Então o mínimo que a gente precisa de fazer é ser verdadeiro com nós mesmos. Às vezes a gente mente que a gente se ama e, na verdade, a gente é o nosso maior inimigo e maior crítico. É aquela pessoa que, quando a gente chega na frente do espelho, a gente se xinga. Às vezes a gente se xinga de estúpido, a gente se xinga de várias coisas. Então, a mentira é do diabo e a gente precisa de descobrir mentiras nas nossas vidas e eliminá-las. E acreditar somente na verdade de Deus, a verdade que liberta. A verdade que nós precisamos de conhecer, que é Jesus dentro de nós, em nós, o poder de Deus. Amém? Vamos ver a resposta de Jesus no versículo 49. Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Antes, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Versículo 54. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Engraçado aqui, né, que fala passando pelo meio deles, né, deixa bem claro. Jesus se retirou, mas não se retirou escondido, ele passou no meio deles e eles nem o viram, né? Então, eles estavam procurando apedrejá-lo, mas eles não tinham essa autoridade novamente, né? Jesus, ele aqui, de novo, né, falando de ser um somente com Deus, de ser a verdade, de não ter nele mentira alguma, de estar sempre agradando ao Pai, né? E assim vai, todo o livro de João. Então, vamos fazer uma reflexão? Analisa. Você tem sido filha de Deus, filho de Deus, que o agrada em tudo que você faz, em todos os momentos? Gente, para a gente poder fazer essa análise, a gente precisa estar presente todo o dia. E muitas vezes nós estamos ocupados, nossa mente está ocupada com o passado, mágoas do passado, por isso que é muito importante o perdão, para a gente poder tirar essas mágoas da nossa mente, essas cargas, essas malas que nós carregamos, esse jugo que não é mais nosso, é passado, morreu. Então não tem nada que você possa fazer para mudar o passado. A única coisa que você pode fazer é mudar o presente. E mudar o presente é profetizar que o passado não te afeta mais, que é daqui para frente. Amém? É viver no presente. Presente em todos os momentos da sua vida hoje. Então, hoje, o que você faz quando você acorda pela manhã? O que você está pensando? O que você está ocupando a sua mente? É com coisas do passado? O que passou, passou. Então, analisa bem. Ou é preocupação, você está muito preocupado com coisas que ainda vão acontecer, com ansiedade, né? Lança diante de Deus toda a sua ansiedade. E saber que Ele é Deus, Ele vai fazer infinitamente mais do que a gente pensa e imagina, porque os pensamentos dele são maiores e melhores do que os nossos. Então, às vezes nós estamos perdendo o presente, perdendo de estar presente, e às vezes estamos fazendo coisas que estão desagradando a Deus e a gente nem percebe. Então, vamos perceber, vamos viver o hoje. Vamos planejar sim para o futuro, entregando na mão de Deus, porque os homens fazem planos,
mas a resposta certa vem do Senhor. Amém? Ótima noite para vocês. Deus continue abençoando. Já estamos no versículo 8. Glória a Deus. Celebra cada versículo que você chegou até aqui. Celebra fazendo os exercícios mentais, as devocionais e vai celebrando, porque você merece viver abundantemente. E é você que cria isso, porque Jesus já conquistou isso. Agora falta você fazer a sua parte. Amém? Beijos!